Oi, eu sou o filho da nuvem, eu sou um programador Go, mas antes de programar em Go, eu trabalhei com outras tecnologias por muito tempo. Trabalhei com PHP, com JavaScript, um pouco de Python, e eu tinha, nessa época, umas opiniões bem rígidas sobre várias práticas de programação e etc., sobre desenvolvimento de software, mas essas opiniões simplesmente mudaram depois que eu virei um programador Go, né, por causa até do ecossistema dessa linguagem. Por exemplo, se você me perguntasse naquela época, eu diria com alguma certeza de que desenvolver ou manter software sem testes de unidade é praticamente uma loucura, né? Eu tinha essa opinião rígida, até porque eu li em pelo menos um livro de que um software sem testes de unidade era um software que estava passando por um desenvolvimento, ou tinha passado por um desenvolvimento ruim. Manter aquele software seria terrível, seria muito ruim. E querendo ou não, tem um pingo de verdade nisso, porque desenvolver testes de unidade, principalmente aliado à prática do TDD, torna esse software muito mais bem desenhado. Então aumenta muito uma questão de qualidade no design do software. O software se torna desacoplado, por exemplo, de uma forma muito mais transparente. Às vezes, só seguindo o TDD, o próprio TDD e o próprio teste já te mostra o que seria, qual é a melhor prática ali de desacoplamento de software, né, nesse sentido. Então, existe uma vantagem muito grande em investir nesses testes. Eu até falei dessa questão e de outras questões num vídeo sobre pirâmide de teste que eu vou deixar aqui embaixo, mas uma das coisas importantes daquele vídeo era também dizer que esse tipo de teste, ele é muito barato de se desenvolver, você não gasta muito tempo desenvolvendo, exceto em alguns casos onde o software está muito acoplado, e além disso, ele também não traz um valor muito grande para a empresa. E é sobre isso que eu mudei minha opinião quando eu entrei na comunidade Go. O que eu vejo da comunidade Go é que a gente se importa muito mais com uns testes um pouco mais de alto nível nessa pirâmide, principalmente os testes de integração, do que propriamente os testes de unidade. Tanto que a própria biblioteca padrão do Go, ela provê uma ferramenta ali, um pacote de testes, mas ela não provê nada relacionado a mocks. Então, eu penso muito nisso, de que a preferência não é por mocar coisas, não é por simular coisas para testar. É testar o mais perto do produção possível. Claro que vai ser longe do ponto de vista geral, mas o que eu quero dizer é, vamos testar essa função aqui com um banco de dados, contra um banco de dados. Então essa função vai precisar sim de uma conexão com o banco. Eu vou precisar testar sim a consulta, a query, o SQL em si. Se tiver um erro na consulta, o teste vai falhar. E que é uma coisa que não acontece quando a gente está lidando com um teste de unidade, né? A gente está muito mais preocupado com o algoritmo e não com essa coisa de infraestrutura, com a conexão em si. Então, da comunidade Go, do que eu vejo, a gente se importa muito mais com esses tipos de testes que lidam sim com requisição, com conexão, com uma dependência um pouco mais externa, né? Com uma coisa muito mais próxima de produção do que o teste de unidade. Depois de trabalhar com JavaScript, com PHP, eu sempre achei uma péssima ideia, uma coisa terrível mesmo, você commitar no seu repositório Git a pasta que guarda as dependências, a pasta lá do Composer, que eu não lembro qual que é o nome agora, ou até mesmo o Node Modules, no caso do NPM. Commitar essas pastas não fazia o menor sentido para mim, porque se você tem o package JSON e o package lock, se eu não me engano, você já tem tudo referente, né, às dependências. Porém, na comunidade Go, é relativamente comum você commitar a pasta das dependências quando você usa, né, a estratégia de ter uma pasta vendor no projeto. Porque em Go você pode ter a vendor ou não. Depende um pouco da estratégia que você quer tomar. E os projetos em Go também não tem um padrão, assim, não tem um consenso. Tem projetos em Go que você vê lá no GitHub que eles não têm a vendor, mas o Kubernetes, que é o maior projeto em Go, né, ou o maior impacto de Go, talvez, no mundo, tem sido através do Kubernetes, e esse projeto
comita a pasta vendor. Eu também, no meu projeto pessoal, devgym.com.br, que você pode acessar, também comito a vendor. Então eu comito o go.mod, que tem a definição das dependências, o go.sum, que tem um checksum dessas dependências, e eu comito também a própria vendor, que tem o código Go de cada biblioteca, de cada dependência ali do meu software. Existem vantagens e desvantagens sobre comitar ou não a vendor, mas eu gosto dessa ideia, pelo menos em Go, porque já diz que ali naquele repositório Git, a partir do momento que eu tenho ele na minha máquina, eu tenho tudo necessário para compilar o meu projeto. Na hora de rodar a pipeline mesmo, eu não vou perder tempo baixando as dependências de novo, porque o próprio Git, né, a versão do Git já tem tudo na versão exata que é necessário. Eu já evito também ter problemas, né, quando a gente tem um time grande de pessoas trabalhando no mesmo repositório, de eu ter que fazer um commit no Composer, né, JSON, no caso do PHP, mas ter que pedir às pessoas ou avisar as pessoas para rodar um Composer install ou update, para fazer o update. Não. O vendor já está atualizado, ele sempre está atualizado. Na hora que você compilar o código, já está pronto. Então tem umas vantagens nesse sentido. Tem uns outros casos que são pequenos, digamos assim, eu não concordo tanto com eles, mas a galera também defende que a partir do momento que você tem esse código, você realmente não depende mais da biblioteca. Então, se por acaso acontecer algum acidente e alguém deletar a referência da biblioteca, você não vai ter um impacto. Querendo ou não, isso já aconteceu na comunidade JavaScript, mas eu acho um caso tão extremo que eu já nem levo muito por esse caminho. Mas eu gosto dessa ideia do Go, de você já ter tudo necessário ali naquele repositório. Para você compilar e fazer deploy, até usando o Docker também é super simples, então o processo de entrega de software ele é menor, ele é mais rápido. Uma outra opinião que eu acabei mudando por causa dessa minha experiência com Go foi a questão de abstrações, né, quando a gente fala de código, né, Go. Porque em linguagens orientadas a objetos, principalmente o PHP, né, vem uma herança do Java também, a gente começa a desenvolver pelas abstrações. A gente pensa que a gente vai desenvolver um certo pedaço de código, mas esse código precisa ser abstraído numa interface, por exemplo. Então a gente acaba criando a interface antes, pensar no contrato e na interface antes de pensar na implementação. O que é super justo, até porque segue talvez o D do Solid, que é uma questão de dependency inversion, se eu não me engano, que diz que você tem que priorizar as abstrações. Quando você pensa em dependência, a função depende de alguma coisa, pensa que a função depende da abstração e não da coisa concreta. Isso é super justo, mas em Go, implementar uma interface é mais barato do que em outras linguagens. Você tem interfaces, né? Você tem implementações de interfaces de forma implícita. Isso quer dizer que se você desenvolver um código hoje, uma função que depende do concreto, para você fazer esse concreto implementar a interface, você pode definir a interface depois. Porque se a interface tem um método com uma certa assinatura e aquela estrutura também tem um método com a mesma assinatura, automaticamente a estrutura já implementa a interface. Então você pode postergar ou adiar a criação da interface, das interfaces, só para o momento onde você realmente precisa dessa abstração. Só no momento onde você realmente precisa de pelo menos 2 implementações. E olha, eu vou te dizer uma coisa, eu passei pelo menos 1 ano revisando o código Go de candidatos que queriam trabalhar na empresa que eu trabalhava. Então, uma coisa que era muito nítida, muito mesmo, é que pessoas que não programavam em Go criavam muitas interfaces. Criavam interfaces que tinham uma implementação só concreta. Não tinha nada muito claro ou explícito do porquê a gente precisa daquela interface ali. Então é uma questão realmente de comunidade, de como a gente vê as interfaces e a abstração de código dentro da comunidade Go. A gente prefere usar abstrações quando elas são realmente necessárias. Outra questão pequena que mudou na minha cabeça, talvez por causa da época de PHP, que foi muito longa, né? Eu era uma pessoa muito focada em orientação a objeto, é a questão das funções. Em PHP, a gente consegue definir uma função.
Mas a gente também consegue definir uma classe com uma função dentro, que é um método. E existia pelo menos uma preferência em seguir orientação a objetos. Então, quando a gente precisava definir uma função, era muito mais comum que essa função fizesse parte de uma classe. Ou uma classe estática, que é uma classe que a gente não instancia, ou uma própria classe que a gente instancia mesmo, um serviço, uma coisa do tipo. Só que Go abriu os meus olhos, até com um pouquinho da ajuda da experiência de Clojure que eu tive, de que se eu preciso de uma função, de repente eu só preciso da função. Por que eu preciso de uma estrutura que vai ter uma função dentro? Qual que é o problema de ter funções? Então, isso fica até mais bonito em Go, porque a função ela faz parte de um pacote e na hora de você chamar essa função, você precisa dizer o nome do pacote. A leitura fica muito mais bonita. Então, uma coisa pequena é realmente isso, de se eu não preciso de uma estrutura, eu não preciso de uma estrutura, eu preciso só de uma função e tá tudo bem lidar com funções. Outra coisa que mudou bastante desse meu shift de PHP para Go foi o dar nome às coisas, porque dar nome é muito difícil em software, mas eu sempre tive a ideia de que dar nomes o mais específicos possíveis, né, mais óbvio possível, era uma boa ideia, e ainda é uma boa ideia. Mas antes, com o PHP, eu dava nomes, esses nomes ficavam até um pouco grandes. Por exemplo, se eu precisasse criar uma classe de notificação de push ou de agendamento de notificação de push, eu ia dar um nome tipo Push Notification Scheduler, um nome relativamente grande. E talvez em Go eu ia encurtar isso de alguma forma, até por causa da questão do pacote. De repente o pacote ia chamar Push, e aí a minha estrutura ia ser só Scheduler. E aí eu teria Push.Scheduler na hora de ler isso. Então a estrutura em si chama só Scheduler. Então mudou um pouco essa minha percepção. Hoje eu dou nomes bem menores que antes, ainda, né, fazendo um esforço para que os nomes façam sentido. E até a questão das variáveis em Go também, né? Não tem problema nenhum você usar uma variável, de repente, repo, para definir um repositório. E eu lembro que quando eu era júnior, o meu CTO odiava que eu declarava repo para um repositório. Ele perguntava qual que é a dificuldade de você escrever repositório. Eu realmente não tinha dificuldade nenhuma, mas em Go tá tudo bem escrever variáveis com nomes curtos, variáveis de uma letra, porque tem toda essa discussão de que você deveria fazer um bloco de código pequeno, e se você definir um C, você sabe o que esse C significa naquele bloco, então tá tudo bem. Eu mudei um pouco minha opinião sobre isso. Os métodos, as funções, o nome de estrutura não precisa, né, ser tão longo assim para ser explícito. Claro que nem tudo na linguagem Go mudou a minha opinião. Tem uma coisa que me incomoda muito na linguagem, que é a questão de não existir construtores. Você não consegue definir um contrato na hora de criar uma estrutura. Isso quer dizer que você pode ter uma estrutura que está faltando um campo. Não faz o menor sentido isso para mim, mas de qualquer maneira, querendo ou não, olhando para o vídeo todo, muita coisa, né, mudou na minha mente, na minha forma de pensar por causa da linguagem. E eu quero que você deixe aqui embaixo também alguma coisa, alguma opinião sua que mudou a partir do momento que você começou a programar em outra linguagem. Diz qual e o que mudou. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!